Eu sempre fui do tipo cético. Daqueles que precisam ver, tocar, provar, sentir no osso para acreditar. Cresci ouvindo histórias que pareciam saídas de filmes antigos, narradas por parentes durante reuniões em que a luz piscava e o vento batia contra as janelas como se quisesse entrar. Naquela época, eu apenas sorria e balançava a cabeça, achando que tudo não passava de exagero, memória distorcida ou pura invenção. Durante muito tempo, eu ri dos relatos, das sombras que as pessoas juravam ver, dos passos que diziam ouvir, das portas que fechavam sozinhas. Era fácil debochar daquilo que nunca havia me tocado de verdade. Mas algo aconteceu comigo, algo que eu sequer consigo explicar com lógica, e desde então, eu não apenas acredito. Eu temo. E é exatamente por isso que decidi compartilhar essa experiência. Eu precisava tirar isso de mim, contar essa história como forma de tentar entender, ou ao menos aceitar, que existe algo que vai além do que os olhos podem ver e que os ouvidos ousam captar. Seja lá o que for, está entre nós. Talvez sempre tenha estado. E tudo começou numa noite como qualquer outra, onde o maior erro que cometi foi ignorar os sinais. Antes de entrar nos detalhes mais profundos do que vivi, quero te dar as boas-vindas ao canal É Curioso. Aqui, exploramos relatos reais, casos obscuros, mistérios não resolvidos e acontecimentos que desafiam até mesmo as mentes mais racionais. Se você aprecia histórias que envolvem o inexplicável, o sombrio e o perturbador, esse é o seu lugar. E hoje, o que tenho a contar não é um conto, não é uma teoria, é a mais pura e crua verdade do que aconteceu comigo. Algo que mudou completamente a forma como vejo o mundo. Eu só peço que, ao ouvir, você mantenha a mente aberta. O que estou prestes a narrar não é fácil. Revirou minha sanidade, abalou minha fé na realidade e me deixou marcas que nem o tempo conseguiu apagar. Essa história começou há cerca de 2 anos, quando me mudei para uma pequena cidade no interior para cuidar de uma propriedade herdada de um tio distante, alguém com quem eu nunca tive muita ligação. A casa ficava nos arredores de um vilarejo quase esquecido pelo tempo, cercada por mato, silêncio e uma estranha sensação de isolamento. Era como se aquele pedaço de terra tivesse sido arrancado do mundo moderno e esquecido ali, suspenso num limbo onde o tempo caminhava com lentidão e os ruídos da civilização eram apenas memórias distantes. Eu não sabia, mas ao atravessar o portão enferrujado da propriedade pela primeira vez, eu estava cruzando uma linha invisível, uma fronteira entre o que conhecemos e o que deveríamos temer. Não houve aviso, nenhuma premonição, apenas a estranha e insistente sensação de que algo ali estava errado, não no sentido convencional. A casa era sólida, com estrutura firme, janelas altas e piso de madeira bem conservado, mas o ar tinha um peso, como se uma presença antiga pairasse sobre tudo, observando, esperando. Algo que não queria ser notado, mas que deixava sua impressão como uma poeira invisível que se acumulava sobre a pele da realidade. E eu, com meu ceticismo arrogante, ignorei completamente tudo isso. Eu estava focado em reformar a casa, transformá-la num refúgio, talvez até em uma pousada futuramente. Mas cada noite passada ali começava a revelar fragmentos de um quebra-cabeça sombrio que eu nunca quis montar. A princípio, eram só ruídos, passos leves no andar de cima, mesmo quando eu tinha certeza de estar sozinho. Sussurros abafados vindo dos cômodos vazios, vozes que não formavam palavras, mas que carregavam uma urgência quase palpável. E mesmo assim, eu tentava justificar tudo com explicações práticas: o vento, a madeira dilatando, ratos no forro. Qualquer coisa, menos o inexplicável. Afinal, eu não acreditava. Até acontecer comigo. A primeira noite em que realmente senti que algo estava errado foi numa sexta-feira. Eu lembro disso com nitidez porque havia passado o dia inteiro limpando o porão. Era um cômodo esquecido, úmido e tomado por um cheiro que lembrava madeira apodrecida misturada com umidade antiga. Enquanto varria os cantos e retirava caixas de papelão rasgadas, encontrei uma porta menor, escondida atrás de um armário velho. Estava trancada com um cadeado grosso, antigo, coberto por ferrugem e poeira. Aquilo me intrigou. Nunca tinha visto referência àquele espaço na planta da casa, tampouco nas anotações deixadas pelo meu tio. Naquele momento, algo dentro de mim hesitou. Uma pontada de desconforto, como se eu tivesse tocado em algo que não deveria. Mas a curiosidade, como sempre, venceu. No dia seguinte, voltei com ferramentas e forcei a tranca. Ao abrir a porta, fui envolvido por um ar denso, parado, e uma escuridão que parecia absorver a pouca luz que entrava por trás de mim.
O espaço era pequeno, forrado por madeira escura, com estantes pregadas nas paredes. Em cima delas, livros empoeirados, fotografias antigas, potes com conteúdos que eu não quis examinar de perto. No canto mais distante, uma cadeira de balanço voltada para a parede. Assim que acendi a lanterna, a luz tremeu, como se algo no ambiente interferisse com a energia do aparelho. Foi nesse instante que a sensação de estar sendo observado se tornou insuportável. Era como se olhos invisíveis me perfurassem a pele, frios, impessoais, mas intensos. Saí dali imediatamente, fechei a porta e tentei esquecer. Nos dias seguintes, as coisas começaram a piorar. A casa passou a emitir sons que não se encaixavam em nenhuma lógica. Batidas no teto durante a madrugada, gemidos abafados, o som inconfundível de passos arrastados no corredor do segundo andar. Um dos quartos, em específico, parecia sempre mais frio que os outros, mesmo durante o dia. E o mais estranho era que, toda vez que eu me aproximava desse quarto, a sensação de que algo dentro de mim se retraía era impossível de ignorar. Como se uma parte instintiva, primitiva, gritasse para eu não abrir aquela porta. Mas, como sempre, eu ignorava. Atribuía tudo ao cansaço, ao estresse da mudança, à solidão daquele lugar isolado. Até que comecei a sonhar com o que havia visto naquele porão. Sonhos vívidos, onde a cadeira de balanço girava lentamente sozinha, enquanto uma sombra indistinta permanecia de pé, encarando a parede. No sonho, eu nunca conseguia ver o rosto da figura. E toda vez que acordava, meu corpo estava encharcado de suor e o quarto exalava um cheiro forte de terra molhada, o mesmo cheiro que senti quando entrei naquele espaço oculto. Comecei a perceber que o tempo dentro da casa parecia escorregar. Eu perdia a noção das horas, os relógios atrasavam sem explicação, e às vezes eu acordava no meio da madrugada com a televisão ligada em canais estáticos, mesmo tendo certeza de tê-la desligado. Um dia, ao revisar os vídeos de segurança que instalei por precaução, notei algo que me gelou o sangue. Às 13h12 da manhã, todos os dias, a câmera da sala registrava a mesma sequência. A luz pisca, um vulto atravessa o corredor e a porta dos fundos se abre levemente. Sempre às 13h12. E o mais aterrorizante era que, no vídeo, eu podia ver claramente a minha própria silhueta deitada no sofá, exatamente como eu estava todas as noites. Ou seja, alguém, ou alguma coisa, estava dentro da casa enquanto eu dormia. Depois que notei os padrões nos vídeos da câmera, minha mente começou a se fragmentar em pequenas dúvidas que tomavam proporções absurdas. Eu passei a questionar minha própria percepção. Será que eu estava realmente acordado quando via aquelas coisas? Será que a silhueta no sofá era mesmo a minha? Ou algum tipo de duplicata, uma presença que imitava minha forma enquanto eu dormia? Ou pior, enquanto eu achava que estava acordado? Era como se minha identidade estivesse se desfazendo pouco a pouco, substituída por uma estranha versão de mim mesmo que se movia entre os cômodos da casa sem que eu tivesse qualquer controle. Foi quando comecei a deixar recados para mim mesmo. Pequenos bilhetes em cima da mesa, gravações de áudio no celular, câmeras apontadas para cada entrada e saída. Mas o mais estranho era que, mesmo com todo esse aparato, coisas continuavam acontecendo fora do meu campo de visão. Algumas gravações sumiam, outras apareciam distorcidas, com interferências bizarras. Sons metálicos, vozes sussurradas em idiomas que não consegui identificar, e em alguns trechos, risos. Risos finos, cortantes, como se uma criança estivesse zombando de mim do outro lado da tela. Eu comecei a evitar dormir. Tomava café em excesso, mantinha as luzes acesas e deixava o rádio ligado o tempo inteiro. Mas não adiantava. Eu acabava adormecendo no meio de qualquer coisa, como se alguém estivesse me forçando a descansar. E sempre, sem exceção, eu acordava às 13h12 da manhã. Cada vez mais, minha casa deixava de ser um refúgio e se transformava numa prisão viva, cheia de armadilhas sensoriais. Era como se as paredes absorvessem meus pensamentos, meus medos, meus hábitos. Até que, numa noite particularmente silenciosa, ouvi um som vindo do quarto que eu evitava. Um som grave, contínuo, como se algo estivesse sendo arrastado lentamente pelo chão de madeira. Peguei meu celular, liguei a câmera e caminhei até lá, quase sem respirar. Ao empurrar a porta, me deparei com o quarto mergulhado em uma penumbra densa. A cortina se movia sozinha, embora todas as janelas estivessem trancadas. No canto, próximo à cama, havia algo que me deixou sem fala, marcas no chão, como se unhas longas tivessem sido arrastadas ali,
formando linhas que iam debaixo da cama até o centro do cômodo. Eu me aproximei, ajoelhei para examinar melhor, e nesse momento, senti um bafo quente na nuca, como se alguém, ou alguma coisa, estivesse ali, atrás de mim. Me virei num pulo, mas o quarto estava vazio. Pelo menos, era o que parecia. A atmosfera, no entanto, era sufocante. O ar estava mais denso, como se cada inspiração me puxasse para dentro de um vazio invisível. Era uma pressão que não se explicava com lógica. Decidi sair, mas antes que eu pudesse alcançar a maçaneta, a porta se fechou com um estrondo, trancando-me ali dentro. Gritei, bati na madeira, chutei com força, e foi quando percebi que não estava mais sozinho. Dentro daquele quarto, o silêncio parecia ter peso, e no meio dele, pude ouvir o som de respiração, uma respiração irregular, gutural, abafada, bem atrás de mim. Nesse instante, o mundo parou, e eu soube, com uma certeza doentia, que algo ali estava ciente da minha presença, e que me observava há muito mais tempo do que eu podia imaginar. Fiquei paralisado por segundos que pareceram se arrastar como horas. O som da respiração irregular preenchia o cômodo, e mesmo sem ver nada, eu sentia a presença pairando ali, ao alcance da minha pele. Era como se uma energia invisível estivesse colada a mim, me estudando, esperando uma reação para decidir o que faria a seguir. Tentei acender a luz do celular, mas a tela ficou completamente preta. Não desligada, preta, como se estivesse sendo bloqueada por algo. Me levantei devagar, mantendo a cabeça baixa, sem coragem de olhar para o canto escuro do quarto, de onde tudo parecia vir. Um frio percorreu minha espinha quando ouvi, bem baixo, uma frase sussurrada em meu ouvido. Você finalmente me viu. Aquela voz não era humana. Ou se era, não parecia mais pertencer a alguém deste mundo. Era seca, rouca, como se tivesse atravessado séculos de silêncio. Girei a maçaneta novamente, desesperado, e dessa vez ela cedeu. Corri para fora do quarto, tropeçando nos próprios pés, e quase caí no corredor. Tranquei a porta e empurrei uma cômoda contra ela, como se isso fosse suficiente para conter o que quer que estivesse lá dentro. Minha respiração estava ofegante, meus olhos lacrimejavam, e mesmo com todo o medo, eu sabia que precisava ver as câmeras. Desci as escadas cambaleando, cada degrau parecendo mais fundo do que o anterior, como se minha casa estivesse se estendendo para me engolir. No monitor, revi o trecho do tempo em que estive preso naquele quarto. A gravação estava ali, mas era diferente. Não mostrava o que eu vivi. Em vez disso, aparecia uma figura parada no centro do quarto, de costas para a câmera, imóvel. Eu não estava em cena, nem entrando, nem ajoelhando, nem tentando sair. Era como se eu nunca tivesse estado lá. Como se aquela figura me tivesse substituído. E o mais perturbador, ela virava lentamente para a câmera no fim da gravação. E apesar da imagem estar em baixa qualidade, eu pude ver, era o meu rosto. Mas não o meu rosto normal. Era uma versão distorcida, com a pele esticada demais, os olhos sem brilho e um sorriso largo, fixo, como se tivesse sido costurado à força. Aquilo me destruiu por dentro. Me fez duvidar da própria sanidade. Passei os dias seguintes tentando encontrar alguma explicação lógica. Consultei um técnico para revisar o sistema de segurança, levei os arquivos para serem analisados, mas ninguém encontrava nada de anormal. Apenas eu via aquilo. Apenas eu ouvia os sons. Apenas eu sentia a presença que agora parecia se espalhar pela casa inteira. Ela já não estava mais contida ao quarto. Comecei a notar pequenos detalhes fora do lugar. Quadros tortos, luzes piscando sem motivo, objetos mudando de posição mesmo quando eu tinha certeza absoluta de onde os deixará. Uma sensação constante de que alguém me observava de perto, quase tocando meus ombros, mesmo nos momentos mais comuns, como escovar os dentes ou lavar uma xícara. A casa, antes silenciosa e acolhedora, tornará-se um santuário do desconforto. E no meio disso tudo, minha saúde começou a se deteriorar. Passei a ter enxaquecas violentas, sangramentos nasais e uma exaustão que nenhum sono conseguia curar. Como se algo estivesse se alimentando de mim, aos poucos. Eu sabia, no fundo, que aquilo não era coincidência. Algo foi despertado naquela noite, algo que agora se agarrava à minha essência como uma sombra sem corpo. E enquanto tudo desmoronava, eu já não tinha certeza se conseguiria escapar daquilo com minha mente intacta. A pior parte não era a presença constante ou os sinais físicos. Era o que acontecia quando eu fechava os olhos.
O que deveria ser um simples descanso da realidade se tornava uma travessia infernal. Meus sonhos começaram a se transformar em pesadelos densos, vívidos demais para serem descartados como simples frutos da imaginação. Eu estava sempre no mesmo lugar, aquele quarto. Só que agora ele não era apenas um ambiente físico. Parecia mais uma cópia corrompida da realidade, onde o tempo não obedecia às mesmas regras e a gravidade parecia instável. Havia um som contínuo, algo entre um zumbido e uma respiração, que preenchia tudo, ecoando pelas paredes e fazendo meu peito vibrar como se eu estivesse submerso em um líquido espesso. E em cada sonho, eu via aquela figura com meu rosto deformado, me esperando no centro do cômodo, como se estivesse aguardando que eu aceitasse algo que ainda não compreendia. Às vezes, ela falava, às vezes, só sorria, mas em todas as ocasiões, eu acordava com marcas reais. Pequenos arranhões no peito, hematomas nos braços, dedos finos e compridos marcados ao redor do meu pescoço, como se alguém tivesse me apertado durante horas. Fui a médicos, claro, neurologistas, psiquiatras, especialistas em distúrbios do sono. Fiz exames, mapeamentos cerebrais, coletas de sangue. Todos os resultados vinham normais. Estresse acumulado, diziam. Exaustão mental. Mas como se explica o fato de os meus aparelhos eletrônicos pararem de funcionar quando estou por perto? Como se explica o alarme disparando sempre às 3h12 da manhã em ponto, todos os dias, mesmo após ser desativado por completo? Comecei a me perguntar se eu estava sendo punido por algo que nem sabia que tinha feito. Havia uma conexão, disso eu não tinha dúvida. Algo se abriu naquela noite. E se eu tivesse cruzado um limite invisível? Uma linha que separa o comum do que não deveria ser nomeado. A essa altura, eu já não podia confiar em mais ninguém. Meus amigos começaram a se afastar, alegando que eu estava obcecado com uma teoria absurda. Minha família me tratava como se eu estivesse doente, e talvez estivesse mesmo, mas não da forma que eles pensavam. Eu não estava paranoico. Aquilo era real. E quanto mais eu tentava explicar, mais isolado eu me sentia. Passei a registrar tudo. Cada detalhe, cada aparição, cada sussurro. Escrevi mais de 400 páginas de anotações, desenhei símbolos que apareciam nos meus sonhos, gravei o som que a casa fazia de madrugada. E sabe o mais perturbador? Quando eu reproduzia esses áudios para alguém, o ruído simplesmente desaparecia. O som ficava limpo, como se houvesse algo inteligente manipulando tudo para que parecesse uma invenção da minha cabeça. E foi aí que comecei a considerar que talvez não fosse uma simples manifestação paranormal. Talvez fosse algo mais antigo, mais profundo, algo que habita os espaços entre os nossos sentidos, que se alimenta da descrença, que cresce quando é ignorado. Eu já não sabia mais como combater aquilo. Só sabia que estava perdendo, e a cada noite que passava, sentia que mais uma parte de mim era arrancada, sugada, corroída por dentro. Até minha própria sombra já não se comportava como antes. E não era metáfora. Ela se movia com atraso. Às vezes, não se movia. Às vezes, olhava para mim. Comecei a evitar espelhos. Era um gesto quase instintivo. Sempre que cruzava por um reflexo, fosse em uma janela à noite, em uma superfície metálica, ou no espelho do banheiro, meu coração disparava. Às vezes, meu reflexo se movia com um leve atraso, quase imperceptível. Outras vezes, ele permanecia imóvel enquanto eu virava o rosto. Em uma ocasião específica, lembro que me aproximei do espelho do corredor e percebi que o reflexo não estava me imitando. Ele apenas me observava. O eu do outro lado sorria com os lábios, mas os olhos estavam fundos e vazios, como dois buracos escuros que não refletiam luz alguma. Eu recuei imediatamente, tropeçando no tapete e caindo de costas. Quando olhei de novo, o reflexo já estava normal. Eu não disse nada a ninguém. Como explicar algo assim sem parecer que a sanidade está escapando pelos dedos? Mas aquele não foi um episódio isolado. Tudo o que refletia passou a parecer errado. Até a água parada na pia da cozinha parecia esconder uma versão distorcida de mim. Comecei a cobrir os espelhos com lençóis escuros. Apaguei todas as fotos antigas que mostravam meu rosto e evitei completamente qualquer videochamada. Eu não queria mais ver o que o mundo estava me mostrando. Mas não era só o reflexo. A casa começou a respirar. Isso mesmo, respirar. Era como se as paredes tivessem pulmões invisíveis. Eu ouvia o ar entrando e saindo, como uma criatura adormecida em torno de mim. O som vinha das frestas, das tomadas,
das aberturas do piso. Era um sussurro úmido e contínuo que me fazia perder a noção do tempo. À noite, esse som aumentava, e junto dele, vinham os sussurros. Não em voz alta, mas diretamente dentro da minha cabeça. Eles não formavam frases, apenas sílabas quebradas, ruídos que pareciam feitos por algo tentando aprender a falar. Uma vez, por curiosidade mórbida, escrevi esses sons foneticamente em um caderno, como se fossem parte de uma linguagem esquecida. Quando mostrei a um conhecido que estudava línguas mortas, ele empalideceu. Disse que alguns símbolos se assemelhavam ao alfabeto de uma civilização pré-diluviana da qual quase nada foi registrado, exceto alguns fragmentos em tabuinhas de argila que jamais foram decifrados. Isso me atingiu como um soco no estômago. Como poderia eu, um homem comum, escrever algo que jamais estudei? Foi nesse momento que comecei a aceitar que o que estava me cercando talvez não fosse apenas uma manifestação. Talvez fosse um elo com algo muito mais antigo, que existe à margem da nossa percepção, aguardando apenas um ponto de contato. E, sem querer, eu fui esse ponto. Eu fui o canal. Não havia mais volta. E quanto mais eu negava, mais forte aquilo se tornava. Uma presença que já não estava apenas na casa, mas em mim. Eu sentia algo se enraizando sob minha pele, pulsando junto ao meu sangue, um sussurro contínuo que me impedia de dormir e me fazia desejar o silêncio absoluto, um silêncio que nunca vinha. As pessoas começaram a notar. Minhas feições mudaram. Meus olhos se tornaram fundos, minha pele, pálida. Mas eu não estava doente no sentido convencional. Era como se algo estivesse consumindo minha essência pouco a pouco. O espelho, agora coberto por panos escuros, parecia sorrir com uma boca que não era minha. E em certos momentos do dia, quando a luz batia em um ângulo específico, eu jurava ver uma sombra sentada ao meu lado, imóvel, olhando para a mesma direção que eu. Mas quando virava o rosto, não havia nada. Ou talvez eu apenas não conseguisse ver o que estava de fato ali. Aos poucos, comecei a perceber que aquilo não queria me matar. Pelo contrário, aquilo queria que eu entendesse, que eu lembrasse, como se houvesse algo em mim que sempre pertenceu a esse outro lado, e estivesse apenas voltando à superfície. Acordar passou a ser um processo mais doloroso do que dormir. Eu não tinha mais sonhos, apenas flashes. Pequenos pedaços de algo que parecia vir de um tempo remoto, onde a linguagem ainda não havia sido inventada. Sempre que fechava os olhos, via a mesma paisagem, uma floresta negra, cujas árvores pareciam feitas de um osso seco e retorcido, e no meio dela, uma estrutura impossível de descrever, como uma torre construída por mãos que desconheciam a geometria como a entendemos. Aquilo me chamava, e mais do que isso, me reconhecia. Com o passar dos dias, comecei a anotar símbolos que vinham à minha mente sem qualquer esforço. Eu os desenhava como se fosse natural, como se tivesse sido ensinado desde criança, mas só agora fosse autorizado a lembrar. Estavam por toda parte, nas bordas dos móveis, nos cantos das portas, riscados com unhas em madeira crua. A casa parecia responder a isso. A cada novo símbolo, um novo barulho surgia. Primeiro eram estalos, depois gemidos graves vindos das tubulações, e por fim, a voz. Uma voz que não era propriamente uma fala. Era como se um coral de bocas adormecidas tentasse respirar em uníssono. Havia algo ancestral naquela presença, algo que existia muito antes de qualquer civilização, muito antes da ideia de tempo como conhecemos. E ela se alimentava da dúvida. Toda vez que eu vacilava, quando tentava racionalizar e dizer a mim mesmo que aquilo não passava de um colapso nervoso, ela crescia. Tomava forma nas sombras, nas rachaduras da parede, nas lacunas entre o silêncio e o som. Certa noite, acordei com um som úmido vindo do porão. Um som que lembrava garras raspando concreto molhado. Eu já não era o mesmo. Desci sem medo, talvez com resignação. Levei comigo apenas uma lanterna e o velho caderno onde rabiscava os símbolos. A escada parecia mais longa do que antes, como se o espaço tivesse se estendido. Cada degrau afundava sob meus pés, como se eu estivesse pisando em tecido orgânico, não em madeira. Quando cheguei ao chão, o ar estava tão denso que respirar exigia esforço. E então eu vi. No centro do porão, onde antes havia apenas caixas e entulho, agora havia um círculo de terra exposta, e no meio dele, uma figura. Alta, magra, envolta em uma névoa que parecia emanar do próprio solo. Não tinha olhos. Ou talvez fossem muitos, tão pequenos e movimentando-se sob a pele que a ilusão era de ausência. Ela me encarava, mesmo sem rosto. E eu soube,
de alguma forma, que aquilo esperava por mim há muito tempo. Minhas mãos começaram a tremer, mas eu não recuei. Meus pés pareciam colados ao chão. Eu não estava em controle. Comecei a pronunciar os sons que ouvirá nos sussurros, sons que não eram feitos para bocas humanas. A criatura pareceu vibrar com aquilo. A névoa se expandiu, cobrindo o teto, envolvendo os cantos. Em um instante, a lanterna se apagou, e tudo que restou foi o som da minha própria respiração e o ruído baixo de centenas de vozes murmurando em sincronia. Ali, no escuro total, senti algo tocar minha testa. Não foi um toque físico, mas um contato direto com minha mente. Uma sobreposição de pensamentos que não eram meus, mas que pareciam fazer parte de mim desde sempre. Como se aquilo não fosse uma entidade externa, mas uma parte esquecida da minha identidade, enfim desperta. E quando a luz voltou, eu estava sozinho. O porão estava como antes. Caixas, poeira e uma leve umidade nas paredes. Mas eu sabia que não estava mais só. Nunca mais estaria. Aquilo agora caminhava comigo. Nos dias que se seguiram, a realidade perdeu seus contornos. Era como se eu estivesse preso em uma espécie de fenda entre o que as pessoas comuns chamam de mundo real e uma camada mais profunda e esquecida da existência. As pessoas ao meu redor pareciam não perceber nada. Sorriam, falavam comigo normalmente, como se tudo estivesse igual, como se a mudança brutal que havia se instalado em mim fosse invisível aos olhos de quem nunca passou por algo verdadeiramente inexplicável. Mas eu via as rachaduras. Via a verdade por trás das rotinas, dos rostos, dos movimentos. Como se a realidade estivesse sendo encenada, e eu tivesse finalmente descoberto o roteiro por trás do espetáculo. Comecei a notar figuras nas janelas dos prédios, mesmo quando passava rapidamente de carro. Silhuetas que permaneciam imóveis, observando, sempre da mesma forma. Também havia sons, pequenos ruídos em meio ao silêncio, que pareciam me acompanhar por onde eu fosse. Uma espécie de assobio grave, às vezes como se fossem batidas rítmicas em algum tipo de metal enferrujado. Certa manhã, ao acordar, percebi que minhas mãos estavam sujas de terra. Debaixo das unhas, havia resquícios de musgo, como se eu tivesse escavado algo com as próprias mãos. E o mais perturbador, meu travesseiro exalava um leve cheiro de madeira molhada, como o interior de uma floresta antiga. Comecei a registrar tudo. Cada detalhe, cada sensação, por mais insignificante que parecesse. Meu caderno, antes reservado para rabiscos despretensiosos, virou um diário de acontecimentos inexplicáveis. E a cada nova anotação, os símbolos voltavam. Eles se desenhavam sozinhos entre as palavras. Não por magia ou feitiço, era algo mais orgânico, como se minha mente estivesse simplesmente transcrevendo códigos de uma linguagem que já conhecia, mas há muito tempo reprimia. Um dia, enquanto caminhava em um parque da cidade, percebi que as árvores pareciam se curvar levemente quando eu passava. Não era o vento, era algo mais sutil, e o silêncio entre os galhos parecia mais carregado, como se uma multidão se mantivesse em silêncio absoluto apenas para me escutar respirar. Havia uma sintonia, uma conexão com aquilo que despertara dentro de mim. E essa conexão não me deixava mais ignorar. Não importava o que eu fizesse, sempre voltava àquela noite no porão. Aquela presença, ao toque invisível em minha testa. Comecei a ser atraído por lugares abandonados. Construções esquecidas pelo tempo. Galpões, casas antigas, prédios prestes a serem demolidos. Era como se algo me chamasse, como se nesses lugares estivesse a continuação daquilo que havia começado. E de fato estava. Em uma dessas explorações, entre paredes carcomidas e azulejos rachados, encontrei uma porta de ferro enterrada sob destroços. E quando a toquei, ouvi claramente, mesmo sem fones ou aparelhos, o mesmo som que escutara no porão, o coro abafado de vozes antigas, sussurrando em uníssono numa língua que só a minha mente parecia compreender. Aquilo era um chamado, não para fora do mundo, mas para dentro de mim. A partir daquele momento, eu não era mais apenas um observador passivo dos fenômenos ao meu redor. Era como se eu tivesse aceitado, sem perceber, um convite antigo. Um pacto silencioso selado não com palavras, mas com a disposição de continuar. E continuar era exatamente o que eu fiz. Voltei àquela porta de ferro no dia seguinte, munido de uma lanterna, uma câmera, como se registrar aquilo me desse alguma proteção, e uma estranha coragem que não parecia minha. A ferrugem rangia sob meus dedos, e o som que produzia era quase humano, como se algo vivo estivesse suspirando do outro lado. Quando consegui abrir,
O ar que saiu dali era mais frio que o exterior, e tinha um cheiro que imediatamente me transportou de volta ao porão da casa de infância. Musgo, pedra molhada e algo mais, difícil de definir, quase como o cheiro do tempo parado. A escadaria que levava para baixo era estreita, e o concreto estava rachado como se há séculos ninguém ousasse descer ali. Ainda assim, meus pés se moviam sozinhos. Desci lentamente, ouvindo o eco dos meus próprios passos, até chegar a uma espécie de galeria subterrânea. Era uma sala circular, com pilares de pedra dispostos simetricamente e inscrições nas paredes que remetiam aos mesmos símbolos que eu havia desenhado inconscientemente em meu caderno. Toquei um deles, e a parede pareceu pulsar sob minha mão. Foi quando vi a marca. No centro da sala, o chão estava coberto por uma camada de água parada, que refletia uma imagem que não era minha. Meus olhos, ali refletidos, tinham uma tonalidade escura que eu nunca tivera, e meu rosto parecia antigo. Havia um cansaço profundo ali, como se 1000 vidas tivessem passado por mim. A voz voltou, mas desta vez, clara. Ela dizia meu nome, não como quem o pronuncia para chamar, mas como quem reconhece, como quem o conhecia antes mesmo de mim. Foi então que entendi. Aquela não era uma jornada sobre descobrir algo do mundo exterior. Era sobre reconhecer algo que sempre esteve em mim, esperando ser despertado. Quando deixei aquela sala e voltei à superfície, o mundo parecia igual. As pessoas continuavam suas rotinas, carros passavam, o céu era o mesmo. Mas dentro de mim, nada havia permanecido intacto. Eu havia cruzado um limiar, e não havia mais como voltar. As marcas, os símbolos, os reflexos distorcidos, os sussurros, tudo isso não era externo a mim. Era parte do que eu era. E aceitar isso foi tão devastador quanto libertador. A vida que eu conhecia havia acabado sem alarde, sem fogos, sem catástrofe. Apenas mudou. E com essa mudança, vieram os encontros. Esses encontros começaram de forma sutil, como se fossem coincidências cuidadosamente orquestradas por uma força que se mantinha à espreita, mas sempre vigilante. Pessoas que eu nunca tinha visto antes, mas que pareciam me reconhecer, não com entusiasmo ou surpresa, mas com aquela reverência silenciosa de quem contempla algo inevitável. Um dia, numa cafeteria afastada do centro, um homem se sentou à minha mesa sem pedir permissão. Ele tinha a pele muito pálida e os olhos de um cinza tão claro que quase pareciam sem cor. Não disse seu nome, nem perguntou o meu. Apenas afirmou: "Você também viu." E, por um longo momento, ficou me encarando como se esperasse que eu confirmasse algo que nem eu mesmo compreendia por completo. Antes que eu pudesse responder, ele se levantou e saiu, deixando para trás um pequeno envelope preto, sem inscrições. Dentro, havia uma fotografia, em preto e branco, granulada, de uma casa que eu nunca tinha visto, mas que me causava uma sensação estranhamente familiar. A casa estava parcialmente encoberta por neblina, com janelas grandes e vazias, e algo refletido nelas, meu próprio rosto. A partir desse dia, outras pessoas começaram a aparecer, em momentos aleatórios, como se seguissem uma agenda da qual eu não fazia parte. Um motorista de aplicativo que me levou para um bairro afastado me disse, sem desviar os olhos da estrada, que as portas estavam se abrindo. Uma senhora de idade, sentada no banco de uma praça, segurava um colar com o mesmo símbolo do meu caderno, e apenas sorriu quando eu passei por ela. Esses encontros me deixavam inquieto, mas de alguma forma me mantinham em movimento. Eu precisava descobrir até onde essa estrada me levaria, até onde eu estava disposto a ir. As noites, nesse período, tornaram-se mais longas. Não literalmente, mas era como se o tempo se esticasse, se contorcesse ao meu redor. Eu dormia e acordava com a sensação de que não estava sozinho. O reflexo no espelho começava a agir com um leve atraso. Coisas se moviam pela casa, pequenas coisas, como objetos trocando de lugar, luzes que oscilavam sem razão, ruídos no encanamento que pareciam vir de dentro das paredes. Tudo conspirava para me lembrar que eu havia sido despertado para algo que jamais voltaria a ser adormecido. E então, como numa peça montada há muito tempo, os caminhos se cruzaram. Recebi uma carta sem remetente, com coordenadas escritas à mão e uma frase: "O que começou com você, não terminará com você." As coordenadas levavam para um casarão nos arredores de uma cidade vizinha, abandonado há décadas. Ao chegar lá, percebi que a casa da foto do envelope era a mesma, embora agora estivesse ainda mais deteriorada, coberta de vegetação, como se a própria natureza quisesse escondê-la.
Aquela sensação de familiaridade voltou com força. Era como se eu já tivesse estado ali, numa vida que não me pertencia mais, mas cujas memórias ainda sussurravam dentro de mim. Eu entrei naquele casarão como quem pisa num santuário profanado pelo tempo, com cada passo ecoando como um lembrete de que eu estava indo cada vez mais fundo, não apenas fisicamente, mas espiritualmente também. O ar era úmido, pesado, e trazia um cheiro de madeira podre misturado com algo metálico, quase como sangue oxidado. O chão de tábuas estalava sob meus pés e o som parecia ecoar mais do que deveria, como se as paredes tivessem aprendido a devolver de forma sutil cada ruído indesejado. As janelas estavam todas cobertas com tábuas pregadas de forma descuidada, e ainda assim a luz que entrava, filtrada por frestas e poeira, parecia antinatural, cinzenta, fria, quase como se não viesse do sol, mas de outra fonte. E lá dentro, em meio aos escombros, encontrei mais símbolos. Dessa vez, eles estavam pintados nas paredes, no chão, até mesmo no teto. Eram idênticos aos que eu havia desenhado sem saber porquê. Em um dos cômodos, uma escada levava ao porão. Desci lentamente, com a lanterna tremendo em minha mão e o som abafado do meu próprio coração preenchendo o silêncio. Lá embaixo, o que encontrei não foi exatamente assustador, mas sim perturbador em um nível mais profundo, quase primitivo. Era uma sala circular, semelhante à outra que eu havia visitado anteriormente, mas esta parecia muito mais antiga, como se tivesse sido escavada na própria terra antes que a casa fosse erguida sobre ela. Havia altares rudimentares, feitos com pedras e ossos, muitos deles pequenos demais para serem de animais comuns. E ali, no centro, havia um espelho coberto por um pano grosso, preso com cordas. O pano estava parcialmente rasgado, revelando apenas um canto do espelho. E naquele fragmento, eu vi algo que ainda hoje não consigo explicar. Não era meu reflexo. Era outra versão de mim, mais envelhecida, com olhos sem brilho, mas que me encarava com uma expressão que misturava compaixão e condenação. Eu fiquei paralisado, como se meu corpo não me pertencesse mais. Foi só quando um som vindo do andar de cima, algo entre um sussurro e um estalo seco, me tirou daquele transe, que consegui me mover. Subi correndo, mas a casa estava exatamente como antes. Nenhuma presença visível, nenhum som, apenas aquela certeza inabalável de que eu não estava sozinho. Naquele momento, eu soube que precisava entender de onde vinham aqueles símbolos. Aquilo não era só sobre mim, era sobre um ciclo, algo que vinha se repetindo há muito tempo e que, de algum modo, eu havia reativado. E a sensação de que tudo estava prestes a culminar em algo maior, mais antigo e mais escuro do que eu poderia imaginar, começou a crescer dentro de mim como uma raiz indesejada, mas impossível de arrancar. As semanas que se seguiram à minha visita àquela casa foram como um borrão sombrio em minha memória. Eu vivia entre a inquietação e o delírio. As noites deixaram de ser um refúgio e se tornaram um campo de confronto com imagens que, ao mesmo tempo em que pareciam alucinações, carregavam uma consistência quase documental. Eu sonhava com lugares que nunca visitei, falava palavras em idiomas que não conhecia, e acordava com anotações em meu próprio caderno que jamais lembrava de ter escrito. Linhas tortuosas, símbolos familiares, mapas que apontavam para locais remotos, tudo surgia como se minha mente estivesse sendo usada por outra consciência, algo que me guiava, ou me empurrava, em direção a uma verdade enterrada. E então veio a noite em que tudo pareceu desmoronar de vez. Eu estava em casa, sozinho, e a energia caiu de forma abrupta. Mas mesmo sem eletricidade, a TV ligou sozinha. A tela chiava, e logo surgiu uma imagem sem nitidez. Era uma gravação antiga, em preto e branco, de uma reunião em círculo, rostos cobertos por mantos escuros, todos entoando uma espécie de cântico hipnótico. E no centro da roda, algo se movia, algo pequeno, indefinível, envolto por sombras. Meu próprio rosto apareceu por um segundo na gravação, olhando diretamente para mim, com os olhos completamente negros. Desliguei a TV da tomada, mas a imagem continuou ali por mais alguns segundos antes de desaparecer. A partir daquela noite, não houve mais escapatória. As manifestações se tornaram físicas. Portas batiam com violência. Objetos se lançavam das prateleiras. Vozes sussurravam diretamente no meu ouvido enquanto eu tentava dormir. Mas não era só isso. Eu comecei a perceber alterações no meu próprio corpo. Pequenas feridas surgiam sem explicação. Meu rosto parecia mudar sutilmente no espelho, como se algo estivesse tentando emergir por trás da pele. Minhas memórias começaram a se sobrepor,
lembranças da minha infância eram invadidas por cenas que claramente não eram minhas. Em uma delas, eu estava numa floresta densa, cercado por figuras encapuzadas, ouvindo uma língua gutural que me causava náusea mesmo enquanto dormia. Eu comecei a entender que não se tratava apenas de algo externo, mas de uma ruptura interna. Como se minha mente tivesse se entrelaçado com outra consciência, ou várias, através de um tipo de herança espiritual, um legado ancestral esquecido, mas que permanecia vivo e latente, à espera do momento certo para se reativar. Eu estava me tornando o novo condutor de uma força adormecida, mas faminta. E ela agora havia acordado. A última vez que vi meu próprio reflexo foi no espelho do banheiro da casa onde tudo começou. Não era mais eu ali. Os traços ainda eram meus, mas os olhos já não pertenciam a este mundo. Havia um brilho estranho, quase líquido, profundo demais para ser apenas a luz refletida. Eles pareciam conter memórias que não eram minhas, lembranças de rituais antigos, de pactos selados em cavernas encharcadas de trevas, de nomes esquecidos sendo murmurados sob a terra. E foi naquele momento que compreendi. Eu não era apenas vítima, tampouco mero espectador. Eu era parte integrante do enredo. Aquela entidade, ou aquilo que me perseguia, não queria me destruir. Ela queria me moldar, me transformar em um instrumento. Como se desde o início eu estivesse sendo preparado para substituir algo ou alguém. E o mais assustador, uma parte de mim já aceitava. O medo deixou de ser dominante. Em seu lugar, uma estranha calma tomou conta de mim, como se tudo aquilo fosse inevitável, como se resistir fosse apenas adiar o que já estava escrito. Deixei de frequentar o mundo exterior. Meu contato com outras pessoas se tornou raro. Aqueles poucos que ainda tentavam me visitar diziam que eu parecia vazio, que minha voz estava diferente. E aos poucos, até esses sumiram. A verdade é que não sei mais onde termina o que sou e onde começa o que ela é. Ou ele, ou isso. O nome não importa. Eu me tornei uma ponte, uma fenda entre dois mundos. E quando a noite cai, quando o silêncio se aprofunda a ponto de ferir os ouvidos, eu ainda ouço os sussurros. Eles me chamam, às vezes em línguas que não reconheço, às vezes usando minha própria voz, distorcida. Hoje, escrevendo isso, talvez como forma de confissão ou aviso, me pergunto, e se tudo isso for apenas o começo? E se existirem outros como eu? Outros sendo preparados, sendo empurrados lentamente até cruzarem o mesmo limiar? Será que você também já sentiu algo assim? Uma presença, um impulso estranho, um pressentimento que não consegue explicar? Será que há algo adormecido dentro de você, esperando apenas o momento certo para despertar? Quero saber, você teria coragem de compartilhar o que nunca contou a ninguém? De deixar aqui, nos comentários, o seu relato? Talvez não estejamos tão sozinhos quanto pensamos, e talvez, só talvez, nunca estivemos.